Dando continuidade ao tema de strings, neste vídeo abordarei os principais métodos, ou seja, as funcionalidades disponíveis na classe string. Então, irei inicializar a variável texto que vai receber o valor de programação que faltava. Irei printar agora o texto normal, dois pontos, e aqui é o nome da variável. Irei utilizar outro print para ter uma separação, nesse caso, o traço que vai ser repetido 60 vezes. E aqui, de fato, irei começar a falar sobre os métodos. O primeiro método que irei falar é o método up, que deixa o texto maiúsculo. Então, texto maiúsculo é texto. Como é método, então utiliza-se o ponto e aqui ele vai mostrar todos os métodos dessa classe. Nesse caso, são vários, irei abordar os principais. O primeiro método, como eu falei, é o up, ele vai deixar o texto maiúsculo. O texto maiúsculo dois pontos, texto maiúsculo. Irei executar. Perceba que ele colocou toda a string para maiúsculo. Da mesma forma, existe outro método para deixar o texto minúsculo, que nesse caso é o lower. Vou modificar aqui e irei executar novamente. Então ele colocou toda a string para minúsculo. Da mesma forma que tem o lower, tem o caseFold que faz o mesmo processo. Então manteve-se inalterado. Além desses dois métodos, tem o método count, que ele conta a quantidade de ocorrência. Então, ocorrências vai ser texto.count e aqui eu vou querer contar a quantidade de vezes que a letra A aparece. Então, vou passar a letra A e print. A letra A aparece, a variável agora, ocorrências vezes. Vou executar e diz que a letra A aparece 4 vezes. Mas se eu quiser destacar essa letra, deixar entre aspas, aqui eu vou passar aspas duplas, porque eu comecei a formatação do texto com aspas simples. Então, se eu comecei com aspas simples, para não ter problema durante o print, eu tenho que utilizar aqui aspas duplas. Se eu começasse o texto com aspas duplas, aqui dentro eu teria que passar aspas simples. Então, eu vou executar novamente e agora a palavra A aparece entre aspas e aqui a quantidade de vezes. Uma coisa a anotar é se eu colocar aqui a palavra P. Ele vai dizer, esqueci de modificar aqui, ele vai dizer que a letra P aparece 0 vezes, mas eu tenho um P aqui, porque programação começa com P. Porém, o Python ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia a letra maiúscula para minúscula. Se eu quero contar a quantidade de vezes que a letra aparece, independente de ele ser maiúsculo ou minúsculo, eu tenho que fazer uma formatação. Nesse caso, texto formatado vai ser o texto .lower, e aqui eu vou contar agora a quantidade de ocorrência nesse texto formatado. Aí ele aparece, letra P aparece uma vez. Se eu modifiquei aqui para minúsculo, ou seja, essa parte que ele vai retornar o texto minúsculo, obrigatoriamente quando eu realizar a busca, a letra tem que ser minúscula. Se eu modificar aqui agora para P maiúsculo, depois que eu formatei, ele vai aparecer 0 vezes, porque o texto formatado, deixa eu printar aqui, texto formatado, dá uma separação, ele está em minúsculo. Então, tem essa parte aí que vocês têm que se atentar, que o Python ele faz diferenciação. Por isso que quando a gente vai fazer uma comparação, coloca-se o texto ou todo para maiúsculo ou todo para minúsculo e depois realiza-se a comparação. Irei agora falar do método find, que ele localiza a posição do caractere. Então, eu irei colocar posição texto.find, letra A, print. A posição da letra A é 2 pontos. E aqui o nome da variável, posição. Irei executar. Ele diz que a posição da letra A é 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por que começa no 0? Que na programação, o primeiro índice sempre começa por 0. Se eu colocar uma letra que não existe, que nesse caso é o Z, ele vai me retornar -1. Além da letra, posso pesquisar pela palavra. Nesse caso, vou pesquisar pela palavra faltava. E ele disse que começa na posição 15. Se eu colocar aqui, no caso, uma digitação errada, vou repetir o A, não existe essa palavra. Então, ele vai retornar -1. Nesse caso aqui, né, Z, faltava, é -1. Além disso, tem outro método que é title, que deixa o início de cada palavra maiúscula. Então eu irei colocar início da palavra maiúsculo, texto.title. Então, vou colocar agora o print. Irei executar. Perceba que aqui ele colocou só o Q maiúsculo, porque o P e o F já eram maiúsculos. Então, nesse caso, irei modificar
aqui, deixei tudo para minúsculo, irei executar. Perceba que o texto ele começa minúsculo, mas só que eu não utilizei esse método title, ele vai transformar o início das palavras todo para maiúsculo. Irei voltar aqui, nesse caso é o P e o F maiúsculo. Além disso, eu tenho outro método que serve para remover espaços vazios no início e no final do string. Então, eu vou colocar aqui texto sem espaços, vai ser texto.strip. Esse método, ele vai, como eu disse anteriormente, vai remover o espaço vazio no início e no final. Colocarei um texto formatado aqui, um texto sem espaços, dois pontos e a variável. Então, eu vou colocar espaços vazios no início e no final. Perceba que ele deu um espaçamento entre os dois pontos e aqui ele tirou espaçamento. É tanto que se eu printar o len, que é o tamanho do texto, então Fzinho, o tamanho do texto é dois pontos, len do texto, antes de formatar. Agora eu vou colocar o tamanho do texto depois de formatado. Depois formatar. Então vamos lá. Logo antes de formatar, ele diz que tem 35 caracteres, que é o tamanho do texto. Depois da formatação, ele veio para 22. Pois ele removeu o espaço vazio antes e depois. Além do strip, que ele vai remover o espaço no início e no final, eu posso remover o espaço tanto à direita como também à esquerda. Nesse caso, eu vou passar o Rzinho aqui na frente. Então eu vou remover esse espaço somente na direita. Ele continua com 35, mas agora ele foi para 22. Perceba que ele manteve o espaço aqui na esquerda. E vou colocar um texto aqui qualquer, um ponto. Nesse sentido agora, eu vou remover o espaço à esquerda. Aí eu passo um Lzinho na frente, que é left, esquerda. O R é direita, o L é esquerda. Vou executar. Ele diz que continua com 35, agora tem 29 espaços. Ele retirou o espaço aqui depois dos dois pontos, mas só que o espaço entre o ponto final ele manteve. Geralmente utiliza-se somente o método strip, pelo fato de ele remover o texto antes e depois. Além desse método, tem um replace, que ele substitui a ocorrência do texto por outra. Como assim? Eu vou botar replace, colocar aqui texto modificado. Nesse caso, eu vou tirar os espaços aqui, eu vou tirar o faltava e irei substituir o espaço em branco. Então ele já mostra aqui, ó. O antigo é faltava, o novo vai ser em branco. Então print o texto modificado é dois pontos, texto modificado. Deixa eu tirar o tamanho, que eu não preciso mais. Perceba que agora ele retirou faltava e colocou só espaço vazio. Eu posso também agora dizer que em vez de ele tirar o faltava, vai colocar faltava de Python. Então ele vai tirar o faltava e vai substituir por faltava de Python. E assim ele vai aparecer o de faltava aqui, que não tem na primeira ocorrência da string. Esse método é muito útil também para formatação numérica, que no caso eu posso formatar o padrão brasileiro para o padrão americano, substituindo o vírgula pelo ponto. Também eu tenho outro método que ele divide o texto original em uma lista de substring, que é o split. Então, texto dividido vai ser texto.split. Por padrão, ele vai fazer essa separação nos espaços que tem entre as palavras. Utilizarei o print Fzinho, o texto dividido é dois pontos, texto dividido, e irei mostrar também o tipo dessa classe, que é o tipo do texto dividido. Isso aqui, como eu disse, é uma lista de substrings e ele mostra que essa classe pertence à lista, que é um assunto que irei abordar mais adiante. E agora eu tenho um texto que está em três partes. Programação que faltava. É tanto que se eu printar o tamanho desse texto, que é o len, o texto dividido, ele diz que é 3, porque aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho um segundo e aqui eu tenho um terceiro texto. Além do padrão, eu posso especificar um ponto específico onde ele vai dividir. Vamos supor que agora eu vou ter um e-mail, eu vou colocar victor@gmail.com. Agora eu vou dizer que ao invés de separar por espaço vazio, ele irá separar o texto pelo arroba. Nesse caso, eu vou passar aqui o arroba e printar o texto dividido. Então, ele separou. Disse que o e-mail é Victor e esse gmail.com é o servidor. Tanto que, se eu quiser pegar esse texto que ele aparece aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dizer que o nome do e-mail vai ser o texto dividido na posição 0, certo? Porque o tamanho desse texto é 2. Se o tamanho é 2, tem a vírgula aqui, então o primeiro índice vai ser o 0, que vai ser o Victor, e o segundo índice vai ser 1, que no caso é o Gmail. Agora eu vou botar o servidor, vai ser texto dividido, na posição 1, print nome do e-mail, vírgula, servidor.
irei colocar uma coisa mais formatada aqui. Então ali aparece Victor e o servidor gmail.com. Outro método que é muito utilizado é o join. Eu vou voltar aqui para padrão, que no caso é o texto. Irei apagar, deixar justamente por espaço vazio, texto dividido. O que Join faz? Ele vai juntar uma lista e um texto. Isso aqui que eu obtive pelo split é uma lista, como eu mostrei, que nesse caso vai ter tamanho 3. Esse vai ser o índice 0, esse vai ser o índice 1 e esse vai ser o índice 2. Perceba que ele separa a informação por vírgula. Agora eu irei transformar essa lista em um texto. Para isso, eu vou utilizar o método join. Então, texto unido vai ser abre aspas, ponto, join, texto dividido. Como eu separei aqui pelo espaço, aqui eu vou colocar um espaço também. Por que isso? Porque na hora que ele juntar o texto, ele vai dar um espaçamento entre uma palavra e outra. Então, o texto unido, dois pontos, texto unido. E ele voltou agora para o texto original. Eu poderia colocar tanto espaço como qualquer outra coisa. Nesse caso, eu poderia colocar uma setinha e entre as palavras, perceba que ele colocou uma seta. E por último, eu vou falar sobre in, que é muito utilizado, pois ele verifica se um texto está contido na string. Como assim? Vamos supor que agora eu quero verificar se programação está dentro da string. Percebi aqui que eu digitei programação errado, então está faltando um azinho. E vou verificar se a palavra programação está contida no texto. Então, print, vou colocar está contida no texto, que é a palavra. Caso contrário, não está contida. Aqui ele vai aparecer que não está contida porque o programação começa com P maiúsculo e aqui está minúsculo. E nesse caso, a gente padroniza a informação. Se eu estou pesquisando tudo minúsculo, eu vou converter o texto para minúsculo. Nesse caso, eu vou usar o Laura. E assim, ele vai funcionar corretamente. E se eu colocar também uma palavra que não exista, por exemplo, colocar aqui Python, não tem uma palavra Python na programação que faltava. Então, ele vai aparecer não está contida. Esse método é muito útil para diversas situações, inclusive uma automação web. E aqui eu gerei esse QR Code que vocês podem escanear. Então, vou pesquisar por imagem, irei arrastar esse QR Code, vou copiar o link, serão redirecionados para o OneDrive, onde tem uma cartilha explicando dos principais métodos que foi abordado na aula, tanto na aula anterior como nessa aula. Então vou fechar aqui. Esse aqui vai ser o arquivo .py e esse aqui o do Jupyter. Irei fechar. O do Jupyter ele está bem organizado, que aqui ele vai falar sobre strings. Aí tem um texto, ele fala o tamanho do texto, a posição do string, fatiamento de strings e, por fim, métodos da string. Então aqui tem todos os métodos que foi abordado na aula. Vocês podem acessar tanto pelo Jupyter como também pelo arquivo Python, que vai ser esse arquivo aqui. E aqui vai ter a descrição de todo o conteúdo abordado na aula anterior, também como nessa aula. Eu deixei essas duas opções. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.